Vamos continuar dos piores Rangers ao melhor, vermelhos, assim, tudo. Do Mundo Geek, assim, tudo. Aqui do meu canal, Guilherme Nunes, assim, tudo. E me sigam lá, gente. Vamos lá. Tyler Navarro de Power Rangers Dino Charge. A casa que começa a construção errada, dá tudo errado. E esse é o caso de Dino Charge, que pra mim é uma das piores temporadas do Rangers de todos os tempos. Eles tentaram simular o Dino Trovão, né, gente? Tá na cara isso. Que beleza, ficou ó. Porém, o Tyler é aventureiro e coloca muita energia em seu papel de liderança, pois na história ele está tentando descobrir o que aconteceu com o seu pai, que desapareceu há 10 anos atrás enquanto ele fazia uma escavação arqueológica. Porém, infelizmente, o desaparecimento do pai leva o Tyler a cometer as maiores falhas como líder, pois a sua obsessão em encontrar o responsável pelo desaparecimento do pai faz com que o Tyler ele haja precipitadamente e coloque sua equipe em perigo, cara, o tempo todo. Sendo que as próprias ações do Tyler já atrapalharam a sua equipe diversas vezes, cara. Essa sua ambição, esse seu egoísmo individual em ir atrás daquela pessoa que foi responsável pelo desaparecimento do pai, simplesmente levou os Rangers a praticamente arruinarem a missão contra o mal da temporada, né? Que foi os LED, se não me engano, os LED, algo assim. Você é burro. Porém, depois que ele descobriu que Furry está controlando o hospedeiro misterioso, o Tyler, ele deixa de se concentrar na vingança para se concentrar em salvar o hospedeiro. Mas de qualquer jeito, a obsessão do Tyler por vingança é o que fez ele estar atrás dessa lista, cara. Mas, no final das contas, ele não deixa de ser um dos Rangers mais poderosos pouco, também. mas só que ele acertou muito. Seriedade em alguns momentos, mas nos outros ele me decepcionou como um todo. Mas comentem aí, se vocês gostam de Dino Charge, de Dino Super Charge, né, que são duas temporadas que eu acho bem fracas, mas tem uma galera que gosta. Comentei, se vocês gostam também do Tyler, comentem. Lauren Sheba, de Power Ranger Super Samurai. A Lauren, ela simplesmente teve a honra de ser a primeira Ranger vermelha que não vai pro lado do mal. No entanto, sua personagem teve um começo muito difícil com seus companheiros Rangers, né? Afinal, ela é a irmã do Jaden, né? Aquele que eu falei anteriormente, já que ela ocupou seu lugar como Ranger vermelho em Power Ranger Super Samurai. E é óbvio que quando essa passagem de bastão aconteceu, os outros Rangers ficaram relutantes em permitir que isso acontecesse, né, cara? Eles não queriam que o Jaden fosse embora, especialmente lá o Kevin, né, que é o Ranger azul, se não me engano, que ele não queria, ele quase ia embora junto com o Jaden. É o quê? Mas Lauren é uma líder e lutadora muito capaz. E imediatamente ela se mostra tão boa, se não melhor do que o Jaden, né, em termos de habilidades. Porque ela conseguiu derrotar um monstro como um Zord que anteriormente derrotou o poderoso Claw Megazord. Porém, o maior problema é que, embora Lauren termine forte como a Ranger vermelha, mas ela só aparece a partir do 16º episódio da temporada, cara, dando a ela apenas alguns episódios para poder provar o seu valor. Mas pra mim, a Lauren, ela tá muito à frente do seu irmão no quesito liderança e o Ranger vermelho como um todo, né? Sendo que quando ela retornou da sua missão, ela ainda cuidou do seu irmão que ficou gravemente ferido, né? E o Jaden ficou ocupando o lugar dela e ela tava em outra missão. Ela é brava, ela tá em todas as frentes. Eu gosto da Lauren. Scott Truman de Power Rangers RPM. Se tem um Ranger vermelho que carrega muita bagagem nas costas, é o Scott de RPM. O CPM 22, né? Pra galera que viu meu vídeo lá. Pare! De RPM, vi CPM. Até quando você quer mandar? Corresponder às expectativas de seu pai, pois ele sempre foi ofuscado por seu irmão mais novo, Marcos. Porém, o Scott sobreviveu à Batalha de Corinto enquanto seu irmão morreu na batalha. Mas a razão pela qual eu coloquei o Scott um pouco atrás nessa lista é por conta de sua personalidade. Afinal, ele pode ser muito teimoso e arrogante e não confiar facilmente. Ou seja, se alguém desobedecer as ordens do Scott, é melhor tomar cuidado, tá? O couro come, especialmente se for o Dylan. Pra quem assistiu sabe o que o Tio Geek tá falando, né? O carinho, o amor que ele tem pelos carros dele, talvez sobressaia em alguns momentos dos seus próprios companheiros de equipe Rangers, mas ele foi um bom líder, tá? Ele foi sério em alguns momentos e merece estar aqui nessa posição. Mac Hartford de Power Rangers Operação Ultra Veloz. Digamos que o começo do Mac como Ranger vermelho não foi lá um dos melhores, né? Porque o pai dele, né, ele tava lá tentando criar essa equipe de elite que era os Power Rangers, e o Mac, ele tentou convencer o pai a ser o líder, a ser o Ranger vermelho. Só que ao invés de convencê-lo, né, através de ações, de postura, o Mac, ele simplesmente roubou o malfador do pai e se transformou no Ranger vermelho. Convenhamos que não é um dos melhores começos. Erro feio, erro rude. Porém, a motivação de Mac é aventura e emoção. Só que o mais interessante sobre o Mac, cara, é que ele é, na verdade, um androide criado pelo pai, porque ele não poderia ter um filho. E convenhamos, né, que o fato do Mac ele ser um androide, isso daí, querendo ou não, afeta a classificação dele como Ranger vermelho. E eu vou explicar o porquê. Pai, o que eu sou? Eu sou seu pai!
E a gente sabe, né, que o momento mais heróico do Mac na temporada foi justamente no final, quando ele utilizou todo o seu poder para poder derrotar o vilão Flúrio. E isso causou danos internos muito graves nele, difíceis de reparar. Ele sacrificou sua vida e isso lhe rendeu o posto como um dos melhores Rangers vermelhos de todos os tempos. O Mac era embaçado. Como o Mac Knight de Power Rangers de Notrovão. Bom, você já sabe, tá? O Tio Geek não cansa de falar isso nos vídeos. O Power Rangers de Notrovão é a minha temporada favorita e eu comentei isso no nosso vídeo, né? Que a gente ranqueou as melhores temporadas. É só vocês clicarem em cima depois pra assistirem. Só que, cara, o Connor, ele é aquele tipo de personagem que todo fã de Power Rangers adora, né? Que é justamente alguém que começa de um jeito e termina de outro. Ele é muito bem desenvolvido. Ele deixa de ser um idiota no início pra se tornar um Ranger vermelho muito capacitado. Dino Trovão. Claro que é um risco começar com um personagem rejeitado porque torna mais difícil de torcer por ele. Mas se os roteiristas conseguirem, aquele ex-idiota pode se tornar muito mais atraente do que alguém com uma personalidade babaca. Com certeza. Cara, no início, o Connor, ele simplesmente queria desistir das suas obrigações como Ranger vermelho pra simplesmente jogar bola, se tornar um jogador profissional de futebol. Acreditem em mim, se eu não me engano, isso aconteceu lá no 3º episódio. Porém, ele eventualmente se relaciona com os outros Rangers e se dedica na maior parte do tempo às suas funções de Ranger vermelho. Afinal, ele descobre que aquilo era muito mais importante do que um time de futebol, cara. Se bem que o Connor, ele mandava muito bem na pelota, tá? Eles faziam uns gols absurdos, assim, coisa que só acontece em Power Ranger. Ele meteu uma bicicleta no 3º episódio que me lembrou aquele filme escroto lá do Kung Fu Futebol Clube. Pô, bicho piruleta, viu? Léo Cobrat de Power Rangers na Galáxia Perdida. Apesar de ter embarcado clandestinamente na gigantesca nave Terra Venture, Léo, antes disso, no primeiro episódio, nos deu uma boa mostra do seu senso de heroísmo salvando uma velhinha de um assaltante. Você é o Léo? O Ranger vermelho? Acertou, miserável. O Léo, ele honra o compromisso de um Ranger Vermelho Galáctico em memória do Mike e se torna um líder muito digno, cara, muito firme, chegando a quase se sacrificar na batalha final contra a Traquina, né, na qual usou um mecanismo de garra, né, da sua armadura, que era bem feia, por sinal, para poder prendê-la, puxá-la e acionar uma explosão. Mano, o Léo, ele é muito heróico. Carter Grayson de Power Rangers, o Resgate. Carter esse, né, que foi inspirado pelo Capitão Mitchell, né, que foi um bombeiro que salvou a sua vida quando ele era criança. E mesmo antes de se tornar um Power Ranger, Carter dedicou sua vida a salvar outras pessoas, tornando-se um dos melhores bombeiros de Mariner Bay. E, cara, ele se preocupa mais em salvar as pessoas do que em fazer um movimento sofisticado de artes marciais, né? Porque em Power Rangers tem isso, né? Na maioria dos casos, não basta apenas você ser um líder nato, mega carismático. Você também tem que manjar dos movimentos. 2025 é o ano de Júpiter. Júpiter é Sagitário. Os movimentos. No entanto, o Carter, ele gosta de seguir as regras e não gosta quando as pessoas não seguem suas ordens. Mas o Carter deu tudo de si pra ser o Ranger, cara. Ele derrotou a Rainha Banshee, né, no final, soube liderar muito bem sua equipe, porém o único problema é que o Carter realmente não se desenvolveu ao longo da temporada. E é por isso que o Carter ele não tá mais à frente aqui na nossa lista, né? Porque os outros que vêm a seguir realmente são muito mais bravos. Mas, cara, o Carter ele era muito heróico. Eu gostava muito dele. Wes Collins de Power Rangers Força do Tempo. Parou. E a gente vai continuar nos vídeos assim e tudo. Daqui a pouco, assim e tudo. Na parte 4, assim e tudo. E me sigam na rede social Gamer Nunes, assim e tudo. Por favor, a gente vai ter uma grande festa.